Pessoal, então, muito, muito bom estar aqui com todos vocês. Para mim é sempre uma honra, é um motivo de emoção quando a gente consegue estar juntos e participar de um evento como esse, porque aqui estamos todos buscando fazer algo de melhor. E a gente precisa muito de pessoas como nós, né? Porque às vezes a gente enfrenta tantas situações difíceis nessa área, mas quando a gente se junta, como somos fortes, né? Daqui um pouco a gente vai cada um para o seu espaço, para o seu lugar, para a sua cidade, mas a gente vai sair daqui bem recarregados. E eu fiquei muito feliz com o convite deste painel específico, que é Formação para os Pais, porque na minha prática, tanto na comunidade terapêutica como agora no consultório, a questão da família sempre esteve e tem um peso importante. Era muito difícil tratar alguém que a gente não conseguisse trazer a família. E quando eu digo família, eu também incluo rede significativa, porque às vezes a gente não consegue trazer alguém da família biológica, mas a gente traz alguém da família do coração. E isso faz toda a diferença quando a gente faz esse trabalho. Então, quando foi feito o convite para esse painel, eu falei, puxa, isso tem muito a ver com aquilo que tem sido uma grande preocupação e um grande crescimento nessa área. E das pessoas que estão aqui, a gente trocou e-mails, né? O Newton, ele fez um voluntariado na instituição do Padre Haroldo, mas o Hamilton e a Ana, a gente foi trocando e-mails, e o afeto já começou a acontecer nos e-mails, né? E isso é muito legal, porque é aí que a gente sente que nós estamos na mesma sintonia. E o meu desafio e o deles vai ser, eu tenho algumas perguntas formuladas para fazer para eles, para que eles possam sintetizar o trabalho que eles fazem, né? Com o Hamilton a gente ficou um tempo na hora do almoço conversando e eu fiquei pensando, como é que ele vai sintetizar isso em 20 minutos? Mas aí o problema é dele, né? Porque é muito rico, tive essa oportunidade e vi que tem muita riqueza. Mas o que eu penso? Isso aqui é um start para todos nós, né? Porque as pessoas vão estar aí, a gente vai poder manter contato, a gente vai poder conhecer melhor. Então eu acho que é esse o objetivo desse painel, que vocês ouçam e digam, eu quero conhecer um pouco mais, eu quero ver isso mais de perto, eu quero entender melhor como é que isso acontece. Então eu acho que a gente não tem a pretensão de esgotar o assunto, porque a gente precisaria ficar aqui um dia inteiro, mas a gente tem esse objetivo, despertar a curiosidade de vocês para o que é o trabalho deles, né? Então, uma coisa eu aprendi com o Padre Haroldo a ser cavalheira. Vou começar pelas damas. O Padre Haroldo sempre dizia para os meninos, vocês precisam ser cavalheiros, aprendam a tratar bem as mulheres, né? E é uma coisa que ele faz muito bem, e eu pude sentir isso por 17 anos, quando a gente trabalhou juntos. Então, vou começar com a Ana, pedindo, né, já foi feita a apresentação em termos de currículo, mas aí eu tenho as questões para fazer para ela, a respeito do trabalho que ela desenvolve, né? A Ana, ela escolheu um tema bonito, ela pensou em falar sobre a felicidade dos filhos, né? E quando eu vi, falei, olha só que interessante, porque às vezes nessa área todo mundo fala da droga, fala da dor, fala da angústia, ela quer falar de felicidade, que bom, porque a gente precisa olhar a parte boa, a gente precisa trazer e compartilhar isso. Então eu gostei muito quando você passou isso como tema. E aí vamos tentar ouvir dela onde encontrar essa tal felicidade. Conta pra gente, Ana. Gente, obrigada pelo convite. Laura, o Paulo não está mais aqui. Tá ali? Ele está vigiando o nosso tempo. Está ali sentadinho, vigiando o tempo. Estou me sentindo muito acolhida por vocês. Bem, quando a gente fala do termo felicidade,
A primeira coisa que vem à nossa mente é uma praia deserta, uma água cristalina, um sol delicioso, o pezinho na água, e você fala assim: ah, estou feliz agora, né? Porém, essa questão da felicidade, ela está muito relativa a essa sensação. Será que aquilo dura? Será que essa felicidade ela vai ser longa a esse tempo todo? Então, hoje a gente estuda um pouco da psicologia positiva com o Seligman, em que ele traz para a gente alguns conceitos da felicidade, mas resumindo, as pessoas mais felizes hoje não são aquelas que vão para a praia deserta com água cristalina, não são aquelas que têm o carro mais lindo, uma saúde perfeita, um corpo maravilhoso, uma família unida e nenhum problema na vida. As pessoas mais felizes hoje, nós identificamos como aquelas que têm gratidão. Então, aquelas que conseguem ter gratidão por qualquer coisa que tenha dado certo no seu dia. Então, a gratidão, ela está muito ligada ao fator felicidade. Eu consigo ser feliz quando eu encontro gratidão nas pequenas coisas que acontecem no meu dia, nas pequenas coisas que acontecem na minha vida. E aí a gente sai daquele campo de resmungar e ficar reclamando que isso não deu certo, não deu certo, não deu certo, e passa a nos conectar com o positivo, com o lado bom da vida. Então, a questão da felicidade está realmente, nós como pais, né, eu acho que a mudança, primeiro, toda postura tem que partir da gente, que nós consigamos agradecer instantes, né, como esse, em que a gente precisa ter gratidão. E os nossos filhos, percebendo essa questão, eles vão nos imitar, sempre. E é tão interessante como às vezes as coisas, elas acontecem no momento certo. Sexta-feira eu atendi um paciente pela primeira vez, Ana, e ele estava dizendo: eu fui diretor executivo de uma grande multinacional por 22 anos e fui demitido. Hoje eu estou num cargo muito menor, mas eu tenho tanta gratidão por essa oportunidade que hoje eu estou feliz. Eu tinha condições muito diferenciadas, mas eu não era feliz. E é isso, né? Faz toda a diferença. E aí agora a Ana vai dizer pra gente, né, como saberei se estou escutando bem o que o meu filho está me dizendo? Pois é, quando a gente vai falar, será que eu estou escutando? Eu preciso antes retomar 3 características, 3 necessidades essenciais do ser humano. Todos nós temos, que é ser ouvido, ter o senso de pertencimento, me sentir pertencendo a algo e ser amado. Quando nós conseguimos esses 3 fatores, nós estamos com as nossas necessidades básicas atendidas. Então, o que era ouvir? Né? Como é que eu estou ouvindo bem o meu filho? A questão de ouvir é ouvir com os olhos, ouvido e coração. Porque apenas na nossa fala, 7% são palavras. Na comunicação eficaz entre as pessoas. Nós só conseguimos nos comunicar 7%, o restante é tom de voz, é postura corporal, são gestos, expressão do olhar. Então, como é que estou ouvindo meu filho? Será que eu estou prestando atenção apenas nas palavras que ele diz? Ou será que eu estou observando o olhar, o comportamento, a agressividade ou a sensibilidade? O que é isso? Como que eu percebo? E a questão de ouvir, normalmente a gente ouve já, principalmente com filhos, quem tem adolescentes aqui, né, os aborrecentes, quando eles chegam com uma questão, a gente já está com a resposta pronta. E olha lá, você não fala assim, não, eu já sei o que você quer, para. É isso, e a gente já dá a resposta. E na verdade, se você parar, às vezes não era nada disso que ele queria dizer. Então nós não podemos tomar pelas nossas biografia, né, pela nossa vivência, dar as respostas para os nossos filhos, sem ouvi-los. E uma técnica, e fica uma dica, como é que eu vou ouvir bem? A partir do momento em que eu deixo que ele tenha consciência daquilo que ele está me dizendo. Como? Devolvendo o que ele me diz em forma de pergunta. E quando a gente devolve isso em forma de pergunta,
você dá espaço para que ele reflita. Por exemplo, se ele fala assim, não, eu não quero comer. Ah, então, o que eu posso? Tá bom. O que eu posso retomar disso? Ah, então você está me dizendo que você prefere não se alimentar, que você prefere não ter uma saúde adequada, que você prefere ou partir para a obesidade ou partir para uma deficiência de vitamina? É isso que você está me dizendo? E olha só, eu poderia falar assim, então você vai comer porque você tem que comer. Então, dependendo da idade, dependendo do envolvimento que essa criança já tem, né, da maturidade, dá para você investir um pouco mais nesse diálogo e não dar as respostas prontas, né? É assim e pronto. Fazê-lo construir as suas próprias respostas. Exato. Né? E a Ana falou para a gente de pertencimento. Como é que é fazer parte de quê, Ana? Pois é, como é que eu me sinto pertencendo a uma família? Como que eu posso? Hoje, eu conheci aqui agora o Sebastião e ele me apresentou um projeto que ele desenvolve com o filho dele, Igor, que vocês vão conhecer na sequência, onde ele trouxe uma característica do filho para a comunidade e eles desenvolveram um projeto lindo. Quer dizer, o filho pertenceu. Como é que meu filho pertence à família que ele está? Quando eu compartilho as necessidades da família, quando eu demonstro para ele as minhas vulnerabilidades, que nós também temos vulnerabilidades. Nós, como pais, também temos dúvidas, também erramos, também retomamos um assunto, ressignificando outros. Mas quando ele faz parte desse processo, quando ele sente que a presença dele é importante na família, quando ele sente que ele está ali para atuar junto, por exemplo, uma criança pequena, quando você, numa situação comum, em que eu vou colocar a mesa do jantar, se você já pede o apoio para que ela arrume a mesa, você já está incluindo ela nesse processo. Quando você vai fazer uma viagem, você senta junto e planeja, você já está incluindo ela nesse processo. Quando você diz que a rotina da casa precisa, que hoje está raríssimo a gente ter alguns funcionários para nos ajudar em casa, mas que os filhos precisam fazer parte disso e cada um tem a sua responsabilidade, ele está se sentindo pertencendo a essa família. Muito bom. Eu atendo uma família, Ana, que tem 2 adolescentes e com muitas exigências materiais. E eu propus para a família que elas participassem da planilha financeira, para saber quanto que eles gastam com a alimentação, com o colégio delas. E hoje são elas que dizem, não, peraí, isso aqui está muito caro. Né? Essa contribuição, é o pertencer para poder fazer parte e realmente ressignificar todo esse espaço. É isso. Né? E como é que a gente pode amar de forma eficaz? Pois é, gente. Como é que a gente pode amar de forma eficaz? Olha que pergunta intensa. Eu acho que só tem um jeito como cristãos. Qual é a característica de Cristo? Como Ele nos ama, sem crítica nem julgamento. Eu acho que amar de forma eficaz é não criticar e não julgar a pessoa. Corrigimos os atos, os comportamentos, mas a pessoa jamais, né? Então, amar de forma eficaz é você não criticar. Quando você, por exemplo, vai dizer algo, toda vez que eu me coloco, eu vou falar para o meu filho, olha, você fez isso, você errou aqui, você fez aquilo, eu estou apontando, e só a partir do fato de eu falar você, eu já estou julgando e criticando. Como é que eu posso fazer isso? Inverter essa história. Quando eu digo, olha, nessa situação eu me senti desconfortável, eu percebi que o resultado não foi eficaz, eu estou observando que isso não vai ser bacana para você. Quando eu trago isso, eu saio do campo do julgamento e da crítica. Eu estou analisando uma situação, eu estou analisando um comportamento e estou aceitando ele como é, porém apenas orientando para que as ações que talvez a gente perceba que não são adequadas, elas possam mudar. Né? Então, a partir dessas 3 necessidades básicas, que é ouvir com os olhos, ouvido e coração,
fazer com que meu filho pertença à minha família e amá-lo sem crítica ou julgamento, nós estamos num caminho maravilhoso aí de prevenção, porque dentro desse senso, né, de propósito, eles se tornam muito mais fortes. E essa questão de falar do sentimento, né, como isso se perdeu nas famílias e como é importante a gente resgatar, porque às vezes as pessoas dizem, mas eu não sei nem o que eu estou sentindo. A dificuldade de identificar, até porque não se fala sobre isso. Não se fala, e a gente coloca assim, não, essa situação está errada, mas por que? Não, eu estou com raiva. Mas que raiva? Será que é raiva mesmo? Qual é a real intenção daquela palavra que eu disse? Às vezes a gente fala alguma coisa tentando insinuar. Por que eu não vou direto? Qual é a real intenção? O que eu queria dizer com isso? Porque pais também são cruéis. E às vezes, a gente com um pouquinho de crueldade acaba desestruturando o filho. Porque eu tento, como às vezes a gente não consegue colocar aquilo que está sentindo, porque a gente não identifica o nosso sentimento, a gente às vezes age com um pouquinho de crueldade com eles. E aí desmorona, porque aí eu vou na crítica e no julgamento. Ok. E agora um novo desafio também, né? Como é que eu posso fortalecer meus filhos para enfrentar as dificuldades da vida? Pois é, gente, como é que a gente pode fortalecer? Vocês conhecem o Gabriel Medina? Sim? Que é o quê? Um surfista famoso aí, conseguiu grandes títulos. Quem aqui já foi para o litoral do Guarujá e já viu uma turminha sentado na prancha ali, que a gente diz, pegando marolinha? Quem foi mais preparado ali para a vida? Quem enfrentou onda no Havaí? O pai que preparou o filho para tubarão, para ventania, para ondas fortes. Então, como é que eu preparo? Dizendo a realidade. E quando ele aparecer com uma situação, olha, realmente dói, estou do seu lado. E não tentar fazer por ele. Uma vez eu almoçando com um amigo, psicólogo, num restaurante, e ele observando lá, a criança caiu, bebezinha, a mãe foi lá e deu um tapa na mesa. Ah, mesa chata, coitadinha que fez isso com o meu bebê. O que eu estou dizendo para ela? Que o externo, que ela está sendo vítima da circunstância. E não que esse é o processo de andar, cair, é natural. Levanta que é assim mesmo. Daqui a pouco vai tentar, vai cair de novo. Faz parte da vida, errar e cair. E não me colocar na frente ou fazer algo. Comprar a briga de filho, entrar no meio de uma situação e falar assim, não, eu não quero. Eu quero que meu filho tenha o melhor. Eu não quero que ele passe por frustração. Eu não quero que ele enfrente nada de dor. Porque a minha vida já foi difícil e eu não quero isso para ele. Só que será que se tivesse sido fácil, nós seríamos tão fortes? Então, o que é que nos fortalece são as tempestades, todas as adversidades que a gente enfrenta. Então, essa questão de como é que prepara, estando ao lado, e não fazendo por eles. Não fazer por, né? Não fazer por. E é muito comum assim, quando eu vejo isso nos pais, eu digo, tá bom, então eu quero te fazer uma pergunta. Na hora que você não tiver mais, como é que vai ser? Que recurso essa pessoa tem para lidar com tudo isso aqui? Isso aí, eu costumo brincar que nós não nascemos com data de validade na sola do pé. Então, nós temos que preparar os nossos filhos para enfrentar a vida como ela é. Veio uma perguntinha aqui. Como trabalhar o pertencer quando os pais são separados? Ok, mas os pais são separados, mas essa criança vive em algum espaço. Então, quando ele vai na casa do pai, ou quando ele está na casa da mãe, ele tem que pertencer àquele espaço e ficar muito claro que, independente do sentimento, do relacionamento dos pais, de duas pessoas adultas que em determinado momento da vida tiveram ou tomaram uma decisão de que não seria saudável que eles continuassem juntos, mas essa criança pertence
Há a família, que é a casa da mãe, que é a família, que é a casa do pai e que é a família dela, porque hoje nós temos famílias de todos os tipos, e não é por estarem separados que deixa de ser uma família. É uma família com características diferentes. Ok. Bom, agora então a gente agradece a Ana, né, e deixa aí todo mundo curioso. Para poder entender melhor tudo isso, que são coisas bastante complexas. E a gente vai passar para o Newton, perguntando para ele: como devemos agir quando os filhos começam a fazer escolhas diferentes de tudo que acreditamos? Devemos apoiar ou mostrar nossa opinião? Ser firmes? Qual a melhor postura, Newton? Boa tarde a todos. Essas perguntas, né, formuladas por outros pais, né, diz respeito realmente àquilo que a gente sempre se preocupa, né? Como é que vamos lidar com nossos filhos? O que eu devo passar? Quais são os valores da minha vida, da minha família, aquilo que eu aprendi dos meus avós, dos meus pais? Como passar isso? Vivendo e deixando nossos filhos viver. Uma coisa eu acho que eu venho aprendendo na vida, que é só aprendendo que a gente vai viver. Então, se a gente confiar naquele amor que a gente tem para o nosso filho, e saber entender que ele, por mais que tenha vindo de mim, vivido comigo, mas ele tem o direito da vida dele, das escolhas dele, ele vai se sentir muito seguro, e tenho certeza que as experiências, como foi falado, que podem vir com os sofrimentos, vão trazer muita aprendizagem, e com isso a gente pode aprender junto com eles a mudar aquilo que também eu tenho convicção. Eu aprendi com meu avô, com meu pai, mas também estou aprendendo a ser pai. E isso amadurece bastante a gente evoluir. Uma coisa que a gente trabalha em psicoterapia, né, na hora do consultório, e foi falado pela Ana, eu falo uma aceitação incondicional do outro para ele ser aquilo que ele é. Eu devo de abdicar tudo que eu acredito, para acreditar naquilo que Deus colocou na vida, que foi a própria vida dele. E isso é uma coisa, aceitar ele, aceitação incondicional daquilo que eu penso, do que eu avalio. Porém, não posso ter vergonha das minhas escolhas, de como também eu vivi a minha vida. Passar com sinceridade os nossos tropeços, como foi falado pela Ana também, é fundamental a gente não se envergonhar pelo que nós já fizemos na nossa vida. E saber que nós também caímos, levantamos e construímos. Isso não é questão de buscar ser o heroísmo também, mas sim deixar essa liberdade para que a pessoa aprenda a respeitar a si mesma, a saber que tem momentos que tem que ser aprendido a respeitar alguns limites, e outros momentos que a gente também tem que desenvolver e ultrapassar alguns limites da vida. E o Newton colocou a questão dessa troca, né? Como a gente aprende juntos. Né? Então, não ficar só no lugar, eu sou o pai, eu sei tudo, né? A gente faz um aprendizado e a gente troca com o filho. Então, ter essa postura e não aquela de que a gente tem todo conhecimento, né? Muito legal. Como pais separados, onde um é totalmente permissivo e consumista, mostrando uma vida extremamente facilitada, como manter uma educação correta, baseada no simples, no humanismo, numa postura cristã? Essa pergunta do casal separados, né? Como também já foi falado, cada família, cada pessoa é uma. A gente tem que trabalhar a nossa evolução pessoal.
Com esse crescimento pessoal, a gente vai tomar postura, mesmo que seja diferente do pai ou da mãe que está separado e tem essa permissividade. Mas como que é? Se eu estou congruente na minha vida com aquilo que eu sinto, que eu penso e que eu faço. Estar congruente consigo mesmo e ter uma postura madura vai ajudar muito o filho. E se preocupar menos com o que o outro está fazendo ou deixando de fazer. Porque se não é o pai ou a mãe que está nessa situação, ele vai encontrar isso na sociedade, vai encontrar isso na televisão, no Facebook, em qualquer lugar hoje. Às vezes inspira isso, o consumismo, a coisa fácil, volátil, né? Então, nós temos que ter a nossa própria postura. E antes de a gente querer ensinar, é ele que vai querer aprender comigo como que eu vivo minha vida. Sim. Ok, então. E o que os pais devem fazer para dar limites aos filhos adultos? Perguntinha. Todos nós, depois que cresce, que viu que o boneco cresceu, né? Muitas vezes, às vezes faltou aquele diálogo lá na criança, na infância, deixando, e aí depois de adulto a gente quer acreditar que a gente ainda pode colocar um limite. Eu acho que a gente pode tratar o ser humano, independente da faixa de idade que ele tem, como ser humano. Se ele está com 10, 15, 20, 30 anos, né? Eu acho que a gente está sempre aprendendo. Quero dar um exemplo disso aí, eu vou aproveitar, uma coisa pessoal que me aconteceu ontem. Tá? Saí daqui do evento, depois ajudando aí, como o Paulo falou, a gente ajuda no que tiver, não temos aí ao tempo. Saímos daqui 00:30 do evento. E aí, eu moro em Atibaia, e aqui eu vivi minha infância, cresci aqui em Campinas. Aí, sem avisar em casa, minha mãe mora aqui, minha mãe e meu pai. Fui até a casa deles, sem avisar nada. Há uma luzinha acesa, daqui a pouco apagou. Quem estava lá? Minha mãe. Ela não vai abrir a porta? Ela não vai deixar um filho entrar? Não só isso, preparou a cama, me arrumou como se eu tivesse ainda 10, 15 anos de idade. E qual é a diferença, né? Se a gente ultrapassa alguns limites ou não, a gente tem que enfrentar com amor essas coisas e vivenciar isso, aprendendo a ter também condições de respeitar o outro. Se a gente se sente que está desrespeitando, né, a mãe passa esse desrespeito, a gente vai, como filho, aprendendo a limitar também essas condições. Mas tem que ter esse amor, né? E isso que eu falo, que o melhor da mãe é isso, a gente nunca envelhece para ela, né? Eu acho que a gente é sempre jovem, e elas acreditam que a gente nunca vai crescer muito mesmo. Então, que bom, que deixa assim. Porém, também tem que limitar algumas coisas, regras, pode ser passada mesmo. Até hoje, com 50 anos de idade, eles vão falar e vão me tratar como criança mesmo, vão falar algumas coisas que eu devo, que não devo fazer. Por que não posso escutar e fazer minhas escolhas? Então, acho que a gente tem que arriscar, tem que falar, tem que ser sincero e agir. E hoje é muito importante a gente ter esse olhar, eu gostei dessa pergunta porque a gente tem muitos filhos adultos ainda dentro de casa, dos pais, né? Filhos com 20, 30, 40, né? Aquele que separa e volta e vai morar com os pais. E aí ele volta para aquele espaço, como é que ele vai ser tratado e vai tratar aquele espaço? Né? E a questão do respeito, do limite de cada um. Porque naquele momento ele também tem que olhar para os pais e olhar qual é o limite daqueles pais. Porque ele está fazendo uso do espaço deles. Né? Não é porque ele tem 30 anos que ele pode fazer o que ele quer naquele espaço. É o respeito que está acima de qualquer coisa nesse momento. E o quanto é importante a gente olhar para isso, não é só a questão da idade. Né? Bom, como iniciar uma conversa sobre o assunto, né? Os pais que têm dificuldades para ouvir os filhos terão mais dificuldades para iniciar uma conversa e mantê-la com qualidade? Com certeza, né, gente? Se a gente não conseguir ouvir nossos filhos, né, e como a Laura falou, não é só filho, né? A convivência toda, porque hoje não tem mais só um pai e uma mãe, né? Muita gente, às vezes, no núcleos familiares, são diversas pessoas que têm esses papéis.
Então, se a gente não conseguir, aquela pessoa que vem diante da gente, e que precisa da nossa ajuda, que vem buscar algum tipo de auxílio, de orientação, a gente não conseguir ser empático com ele, entender o que ele está passando, tentar sentir aquilo que ele está sentindo, a gente e respeitar, né, que ele deve fazer as escolhas dele, e a gente está ali para poder dar um suporte emocional, amoroso. Eu acho que vai ficar difícil, né? Então tem que sim abrir, como já foi falado, né? E esse assunto vai ser, como você falou, estende não só para um dia, mas para a vida toda. A gente tem que sempre abrir essa escuta assim. E outra, eu acho que dentro dessa pergunta cabe mais uma coisa, Laura, que é o seguinte: se o assunto é drogas, se o assunto é álcool, primeiro a pessoa às vezes não sabe sobre o assunto. Quantos pais, quantas pessoas ainda por preconceitos, por medos, não aceitam esse assunto dentro de casa. Ainda, eu lembro disso aí, ó, lá na época lá que a gente trabalhava junto lá, né? Vocês falaram, a orientadora, a coordenadora do espaço, falaram pra gente, os pais às vezes não estão informados, não sabem sobre as coisas, eles precisam se informar. Então, buscar essas informações, se o filho tem dúvida, a gente não sabe, a gente deve procurar junto, inclusive, com eles. Então, minha filha está com 8 anos e ela vive fazendo perguntas que eu não sei responder. Com 8 anos de idade, tem perguntas que eu não sei. Pai, por que casa chama casa? Por que pessoa chama pessoa? Aí, por exemplo, ele vai, né? Na criatividade da criança, vai embora. Vai embora. E a gente tem que entrar meio na onda junto com essa criatividade, né? Às vezes não temos o tempo todo, mas dedicar e dar algumas possibilidades ao longo do dia para a gente ter essas escutas, vale muito a pena a gente buscar o conhecimento, buscar as coisas junto com elas. E como é importante a gente pensar nessa questão, que não é só a resposta que você vai dar para a criança, é a sua postura, como a Ana colocou bem para a gente, né? Principalmente na área que a gente pensa em prevenção, com álcool e outras drogas, às vezes aquele pai está falando, dando um sermão para o filho sobre que ele não deve beber, que ele não deve usar droga, e esse pai fuma, esse pai bebe, né? Então, a coerência do discurso, onde é que ela está? Então, estou dando o exemplo de álcool e drogas, mas esse exemplo é para tudo aquilo que a pessoa nos pergunta e a gente responde. A nossa resposta é coerente com a nossa prática? Se ela não for coerente, não tem sustentação, né? A criança vai sentir, o adolescente, o adulto. Então, isso é algo que a gente precisa rever nas nossas respostas. Se a gente responde só com as palavras ou se a gente responde com coerência, com o corpo todo, com o nosso coração, né? Como é que fica isso? E conta pra gente, Milton, como trabalhar com o filho adolescente que começou a se envolver com drogas. Lembrando que o filho é quem faz as escolhas de usar ou não, mas os pais costumam culpar os amigos pelo mal da dependência química. Como que a gente procura ajuda para esses filhos? Essa fase da adolescência, né, também que a gente determina como adolescentes, que fazem as suas escolhas das amizades, que estendem, além dos muros e as paredes da nossa casa, a extensão da vida, e vai buscar no outro essa evolução também. Se a gente crucificar e falar mal daquela pessoa, é uma barreira que pode ser imposta. É difícil isso, mas se a gente souber falar isso, colocando com o coração mesmo, a gente vem aprendendo cada vez mais no Freemind isso, a força da unidade, do amor. E se a gente conseguir olhar nos olhos dos nossos filhos, fazer com que ele avalie e faça as suas escolhas de quem merece conviver com ele, com quem vai ter essa troca, ele vai, tanto filho quanto filha, né? Quem é pai de menina é mais preocupado ainda com isso também. Quanto que ele vai, quais são as escolhas que ela vai fazer, o que eles vão fazer, quais são esses amigos, com quem está frequentando. Eu acho muito importante nós como os pais, a gente ir junto e conhecer a família dessas pessoas também, conhecer a extensão, conhecer esse jovem, essas pessoas que estão junto com o meu filho, com a minha filha,
conhecer o que eles fazem, quais são os hábitos, quais são as posturas. E se a gente identifica algo que coloca em risco a vida deles, algo que possa prejudicá-los, que a gente possa orientar e passar sobre esses perigos, sobre essas dificuldades. Eu estou cansado também de ver em consultório os pais reclamando dos filhos, mas libera o filho tem 15, 16 anos, libera carro, libera moto, para ele ficar andando sem carta de motorista. Isso, eu tenho certeza que muitos já viram e sabem disso, e dirigem diretamente isso. Então, de que forma está sendo feito? Né? Se coloca o filho em risco, dá possibilidade para poder fazer com que ele cresça rápido na vida, né? Achando que é dessa forma que se cresce, tendo tudo, tendo essa liberdade toda, e aí, quando encontra os outros amigos que têm isso também, ele quer se mostrar, quer se valorizar, e acabam tendo e se entrando em situações de risco também. Então, não é só as drogas, mas muitas outras atitudes que às vezes nós fazemos, né? Por exemplo, né? Você estava falando de amigos e adolescentes, mas há adultos também. Quantos aqui não dirige e já atendeu o telefone celular ou fica no telefone? Alguém nunca fez isso? Que bom, né? Mas é uma questão de consciência. Hoje eu vinha falando com o Dr. Augusto Cury, e ele falou que essas questões, elas são de geração em geração. O que nós vamos modificar hoje é um pouquinho do iceberg que existe dentro do nosso consciente, de coisas aprendidas lá de trás. Então isso que nós estamos fazendo hoje vai repercutir não só para os nossos filhos, mas para os nossos netos e bisnetos. Nós precisamos ser mais responsáveis com as nossas próprias atitudes. E com isso, daí os nossos filhos vão aceitar essa conversa, diálogo aberto, e vão entender que você não está por fora das coisas. Ok, então também vamos agradecer ao Newton pela contribuição e deixar aí a possibilidade de vocês estarem no transcorrer, né, do período aqui conversando melhor com ele. Uma salva de palmas para ele. Então agora vamos conversar com Hamilton, né? Hamilton, ele vai contar para a gente o que é a conexão PDQ e a Escola da Família nesse programa, né? Ele vai compartilhar isso com a gente e explicar como é que isso está se dando e se deu. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. Gratidão por estar com vocês aqui nesse momento. É muito bom estar aqui. Eu não tenho dúvida que Deus me colocou no lugar em que eu tinha que estar, na hora que eu tinha que estar. Foi excelente te ouvir você, e Newton também. Nossa, vocês não imaginam como eu estou mais confortável depois de ouvir vocês. Nós começamos com Conexão PDQ no FreeMind. Eu vim fazer uma palestra sobre empreendedorismo e liberdade criativa, que é uma das ferramentas do FreeMind, depois de um trabalho já de anos aí com o Dr. Augusto Cury, trabalhando e montando os mestrados e doutorados sobre a teoria dele na Flórida e pelo Nordeste. E aí depois disso ele me fez um desafio. Eu estava em casa um dia, ele me falou: você precisa falar 2 minutos com essa pessoa. E me deu o telefone para o padre Haroldo, que falava comigo, eu não entendia nada. E eu, o que ele está querendo dizer, que eu vou aonde? Mas, nossa, quem conhece o Augusto sabe que o Augusto, ele, né, SPA é algo que ele conhece bem. E aí o Augusto, nossa, fantástico. Eu falei: o que é esse FreeMind que eu nem imagino? Depois eu te conto, tchau. E aí veio o FreeMind e me fizeram um convite. Nós trabalhamos aí em torno de 5.000 alunos com o governo do estado de São Paulo, trabalhando em empreendedorismo e liberdade criativa, usando a peça O Mágico de Oz. Então nós fizemos a peça e depois que nós falávamos sobre o leão covarde, foi sempre covarde. Sobre o homem de lata, que sempre quis o quê? Um coração e sensibilidade. O espantalho, que sempre quis o quê? Estratégia, compreensão. Eles sempre quis, mas nunca conseguiram, porque faltava quem? A Dorothy. O que faltava? Quem é a Dorothy nesse processo? É a atitude. Então, quando nós falamos de conhecimento, habilidade, atitude, muitos de vocês devem ter ouvido falar do chá
a gente sabe que a atitude é a mola que vai trabalhar todo esse processo. O conhecimento potencializa sim as nossas atitudes, é isso ou não? E, enfim, tá? E aí eu cheguei aqui achando, nossa, quando acabou, apareceu o Padre Haroldo, olhou para mim e falou assim: meu filho, eu achei, não foi com essa voz que ele fala, eu gostei, o Paulo imita igualzinho, né? Eu achei muito bonito tudo que você falou, mas eu quero ver você colocar isso na prática. Gente, eu fiquei sem dormir. O pior é que eu cometi assim, a insanidade de tirar meu cartão e dar para a Rita, que está aqui presente conosco. Oi, Rita, está até hoje conosco, e para a Marilda. E aí começou. Já pensou em alguma coisa? Já pensou em alguma coisa? Todo dia alguém me ligava, já pensou em alguma coisa? E aí eu, meu Deus, vou ter que pensar em alguma coisa. Aí, como eu trabalho na área de educação, meu negócio é educação, e desenvolver ferramentas que potencializem os processos, eu falei, como é que eu vou fazer isso? E aí apareceu a oportunidade certa, o jeito certo, e nós criamos o Conexão PDQ, que é uma pós-graduação que nós oferecemos para os professores, e trabalhamos todos os conceitos em relação à dependência química, em relação à gestão para a proteção da emoção. Ou seja, um trabalho que a gente faz levando o professor a entender esse universo. Sem falar de drogas, a gente fala sobre... Tem uma disciplina que porque precisa significar as substâncias também, porque alguns não conhecem. E aí, quando esse professor já tem um instrumento na mão, ele tem que pegar um grupo de alunos, e aí nós desenvolvemos um game em 3D, em que ele aplica esse game no aluno, e esse game chama Egotal. O aluno vai andando lá e vai clicando e vai achando, e ele vai trabalhando os infográficos, que trabalham todo esse conjunto de conceitos, e no final ele tinha uma roda de competências. E o professor tem uma série de processos para trabalhar em sala de aula com esse aluno. Esse é o Conexão PDQ. Resultado, 251 depoimentos de professores sobre as mudanças. O primeiro deles, um professor, inclusive eu chorei muito nesse dia, foi o primeiro que chegou e falou assim: Fradinho, aliás, todos podem me chamar de Fradinho à vontade. Fradinho, o que aconteceu foi o seguinte, posso falar uma coisa antes de começar? Posso. Uma aluna chegou para mim e disse: o trabalho com o programa me levou a parar com o uso de drogas. E eu estou trazendo meu namorado junto. E eu que não sabia se tinha dado certo, juro, porque um trabalho à distância a gente nunca sabe. Em 45 municípios do Paraná, junto com o SESI, eu não sabia se tinha dado certo. Aí chegou na hora do almoço, assim, eu falei, nossa, estou no lugar certo, na hora certa. Só que desse trabalho apareceu uma nova demanda. Qual foi a demanda? A demanda foi 12 professores escreveram, porque depois eles fecham essa pós e fazem uma monografia sobre as dificuldades desse trabalho. Porque, gente, se alguém acha que eu acho que um game vai resolver o problema da dependência química, pelo amor de Deus, não é isso. O game é um elemento de vínculo que é fundamental, né? Então ele traz essa linguagem e aí propicia um momento interessante para que seja tratado todo o processo. E aí o que aconteceu? 12 professores escreveram sobre a família e sobre processos que aconteceram com as famílias. Um era coordenador e colocou assim: os pais vieram na escola perguntar o que estava acontecendo, porque os filhos começaram a questionar os pais: por que você está fazendo isso? Olha, será que isso é tão bom? Aí problemas com remédios, que foi inclusive um dos problemas que foi levantado, o próprio pai, ou seja, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, e o filho chegou nesse processo de questionamento. E aí nós decidimos criar então a escola da família, e aí é por isso que eu estou aqui. A gente acabou criando para essa nova versão a escola da família. E aí, quando eu comecei a pensar a escola da família, eu falei, nossa, que ferramentas que a gente vai criar, né? Mas nós vamos criar ferramentas para trabalhar isso. E foi quando nós começamos a trabalhar um conjunto de ferramentas, e aí o Paulo me convidou para estar aqui, e nós estamos aqui hoje. Que ferramentas são essas? Duas ferramentas. A primeira ferramenta é exatamente ligada à relação do pertencimento. Vocês já ouviram falar de uma coisa chamada Roda das Saúdes? Roda da Vida. Quem já fez Roda da Vida aqui? Quase todo mundo já fez, né? A Roda da Vida. A OMS tem uma Roda da Vida que trabalha 8 dimensões: profissional, financeira,
saúde, família, relacionamento social, intelectual e espiritual. Então, qual é a primeira fase da ferramenta? É fazer a roda da saúde com todos os elementos da vida, da família, e perceber o significado diferente para cada um deles, de cada um dos itens. Por exemplo, qual é o significado financeiro para o pai e qual é o significado do financeiro para o filho? E fazer um alinhamento. Só que aí quando você vai fazer um alinhamento, posso falar direto, né? Posso? Mais fácil? Vai embora, né? Mas quando você fala em fazer um alinhamento, a gente não imagina o quanto é difícil mudar um hábito. Alguém já leu aqui o livro O Poder do Hábito, de Charles Duhigg? Isso, o quanto é difícil mudar um hábito. Então nós criamos uma outra ferramenta que é para trabalhar mudança de hábito. Aí, gente, ferramenta, quando eu falo, a gente fala assim, ferramenta, o que é isso, né? Assim, temos que pensar que lá atrás, né, um osso pode ter sido ferramenta, é isso ou não? E nos diferenciou pelo uso de ferramentas. Hoje nós estamos na era do conhecimento. Um slide apresentado, um texto pode ser o quê? Uma ferramenta. Um aplicativo é uma ferramenta, né? Você apresentar um trabalho que ele possa fazer é uma ferramenta, só para todo mundo entender o que eu falo quando eu falo ferramenta. Necessariamente não é software, pode ser software também. E o desafio era esse, era criar algo que fosse um software, um aplicativo para envolver essa geração e criar algo que o pai também pudesse fazer. Como é que nós vamos fazer com o hábito? Então, primeiro conceito, é muito difícil mudar um hábito. Segundo conceito, mudar um hábito complexo é mais difícil ainda, porque as conexões são totalmente o quê? Diferentes. Então nós fizemos uma ferramentinha em que você muda um hábito simples. A família escolhe um hábito simples de mudança. O que é um hábito simples de mudança? Quer ver um hábito simples? Quando você chega em casa, está todo mundo na hora do almoço, que você vai almoçar, você senta numa cadeira, é isso ou não? Todo mundo aqui. Quem aqui senta em lugar diferente? Quem aqui senta no mesmo lugar toda vez? Todos têm um hábito, a família cria um hábito, é isso ou não? Empresas criam hábitos, né? E professores criam hábito. Eu tinha um grande amigo professor que falava assim, é impressionante, mas você não sabe como o aluno aprende rápido. Em 2 aulas você já sabe, o professor que ele pode falar em sala de aula, que ele pode colar, que ele pode fazer tudo, é isso ou não? E para cada professor uma ação diferente. Então veja, quando você fala de transformação de hábito, então o que nós fizemos? Aí, transformação. O que é o transformar um hábito? Primeiro 7 dias, ele vai fazer, há um combinado de uma mudança de hábito. Combinamos um hábito simples, por exemplo, que não é tão simples, mas por exemplo, vamos parar de falar no celular do carro. Ou melhor, vamos parar de falar no celular quando estamos todos à mesa. Nos primeiros dias parece fácil, é isso ou não? Primeiro dia, tudo bem. Segundo dia, abstinência, é isso ou não? Cadê meu celular? Né? Terceiro dia, eu estou desesperado pelo celular. Então a primeira semana é uma semana difícil, porque é o quê? Conhecendo o hábito, o quanto ele era difícil. Na segunda semana, você começa, já entendeu como ele funciona, então agora nós precisamos o quê? Ressignificar esse hábito. E na terceira semana, potencializar esse hábito. Por que 3 semanas? Porque 21 dias é basicamente o mínimo para você operar uma mudança de um hábito simples. Pensando, gente, que não tem fórmula para isso. Você pode passar a vida inteira e não conseguir mudar um hábito. Como mais 21 dias é um tempo consagrado e legal. 66 dias é o próximo. Então, quando a gente pega um hábito simples, e eles vão trabalhar esse hábito simples, para fazer o quê? E aí que eu adorei o que ele falou. Para aprender a refazer acordos. Porque a vida em família, a vida em sociedade, a vida no trabalho é um ato de refazer acordos. Por exemplo, na teoria dos setênios ou da evolução, qualquer uma, você sabe que a criança vem, aí ela passa por uma segunda fase que é a modelagem, aí por uma terceira fase que ela começa a confrontar. E aí o pai vira e fala, você nunca falou assim comigo. Isso é verdade, ele nunca falou assim com ele mesmo. Né? Mas por que ele está falando agora? Porque ele ressignificou uma série de coisas, tem aprendido, ele saiu, o eu começou a tomar conta e ele começou num processo de enfrentamento.
E é verdade. Agora, o que esse pai precisa fazer? Trocar o julgamento pela curiosidade. Por que você está me confrontando? E aí começa um trabalho. Agora, se um pai não sabe o quanto é difícil mudar o próprio hábito, quanto difícil trabalhar um hábito que está sendo construído, que é um novo hábito, ou quanto é difícil reorganizar o hábito de um filho. Então nós pensamos que trabalhar a família seria trabalhar esses dois pilares interessantes. Primeiro, conhecer como é que funciona essa família para efetivamente chorar as nossas mágoas junto, chorar os nossos problemas junto, entender que eu também falho, que olha, infelizmente eu estou ganhando pouco e preciso da ajuda de vocês. Ou seja, reconhecer a própria condição com tranquilidade, e a gente dá uma ferramenta, ou seja, tem 8 itens para eles discutirem, porque às vezes eles não sabem nem o que discutir. Você chega para uma família e fala, você já conversou com seu filho alguma vez? Vocês já conversaram? Ah, várias vezes. Sobre o quê? Tudo, menos o que interessa. Então aí tem uma ferramenta com 8 itens importantes, ou seja, está começando a espiritualidade, mas o que é importante na espiritualidade para você? Como funciona isso para você? Troque o seu julgamento pela sua curiosidade. Esse é o convite que a gente deixa no final desse trabalho. E construa um hábito novo. E aí, obviamente, torcer para que eles aprendam e um dia, quiçá, possam pegar e construir ou mudar um hábito complexo, que não é fácil. Tomara que esse hábito complexo não seja o da dependência química, que é mais sofrido ainda. Mas é importante conhecer o filho. Então foi isso que nós modelamos, né? E eu, assim, como a semana que vem é uma semana importante, eu estou tão tenso, e eu ia falar sobre educação. Aí me colocaram aqui na família e pediram para fazer a família. Eu falei, quando o Paulo me ligou, eu falei assim, foi Deus que fez isso. Pode colocar, Paulo. E agora, conversando com vocês e ouvindo os dois, e ouvindo o trabalho, eu percebo que, essencialmente, eu não sei se vai dar certo, gente, juro. Mas eu sei que eu estou tentando. E a única coisa que eu peço para vocês é o seguinte: aqueles que puderem, gente, tire esse finalzinho de mês, ora pela gente. Eu estou precisando que isso transforme vidas. E eu estou precisando que você ore por mim e ore pelo nosso trabalho. Acho que é isso que eu queria falar para vocês. E Hamilton, uma coisa que a gente até conversou ali no nosso bate-papo informal, né? Assim, como as pessoas estão sozinhas. Sim. Como é importante a gente realmente motivar, estimular as famílias a conversarem, a dialogarem, a se escutarem, a falarem. Porque esse diálogo, outro dia uma família, eu perguntei como é que era o hábito da alimentação, quais eram os horários, e aí a resposta que eu tive é, não, faz 2 anos que a gente não senta mais à mesa. Cada um faz o seu prato e se cuida, né? Chegamos em horários diferentes. Eu falei, puxa, mas nem no final de semana, né? Ou um horário à noite. Não, porque está todo mundo com tantas atividades. Sim. Ou seja, como é uma família que não senta para conversar? Sim. Né? Não senta para ter a curiosidade, não senta para ter a escuta. Então, a gente vai sentindo essa solidão dos adolescentes. Esses adolescentes vão virar adultos, né? A criança sozinha, o adolescente sozinho, o adulto sozinho. E aí ele fica com muita dificuldade de fazer essas modificações. Sim. Porque muitas vezes a minha mãe brinca assim, mas se eu não falo para vocês o que vocês estão fazendo de errado, vocês querem que o vizinho fale para vocês? Não é muito melhor a gente que é da família falar um para o outro? E é isso, né? E aí está a afetividade. É a gente se corrigir, é a gente melhorar os nossos hábitos, né? Mas para isso precisa ter vínculo. Para ter vínculo precisa ter pertencimento. Senão isso não acontece. Eu acho que esse é um grande desafio e ele é grande principalmente, Hamilton, quando a gente trata o dependente químico. Ele está sem vínculo, ele está sem pertencimento e ele está muito sozinho. Né? Laura, ele vive cochichando coisas aqui, vocês nem imaginem os desafios. Laura, Tá bom. tem uma coisa que eu acho fantástica.
que é uma ferramenta que a gente ensina para quem vai trabalhar a roda da saúde. Aquilo que você falou, muitas pessoas não sabem mais reconhecer o que é o sucesso. E uma das coisas que eu ensino, percebi que ela é coach, só pelo jeito dela falar, muito prazer. Minha companheira coach. Gratidão. Então, assim, uma das coisas que eu trabalho com os meus coaches é uma questão muito simples. O que é o sucesso para você? Porque o sucesso é muito individual para cada um. E mais do que isso, muita gente assim, o que é o sucesso para você? Ele fala assim, um emprego melhor. Ou então, subir de cargo na empresa. Legal. E o que você vai fazer para subir de cargo na empresa? Aí eu começo a trabalhar. Porque ele é que tem a solução, não eu, né? Então eu começo. Só que tem um detalhe, depois de tudo isso, o que eu ensino para ele? Muita gente pensa que comemorar o sucesso é comemorar o cargo, é isso? Só que eu posso fazer com que isso me traga uma felicidade diária. Quem nunca assistiu aqui, assista Cinema Paradiso, que é maravilhoso, que é fantástico. Você, ao invés de você significar o sucesso como simplesmente um cargo, você pode começar assim, marcar a reunião é o primeiro sucesso. Porque às vezes você chegar na secretária para marcar a reunião já é um abismo, é isso ou não? Você não conseguia. Agora, você conseguir a data, é o segundo sucesso. Não, não. O terceiro sucesso é falar com ele a primeira vez e apresentar a ideia. O terceiro sucesso, quando você chega lá no final, você desfrutou toda a jornada, toda a caminhada. E as famílias, muitas vezes, se não tem esse vínculo, não conseguem saber nem o que é o sucesso para o filho. Acha que o sucesso para o filho é só passar na universidade. Eu fui professor de pré-vestibular há 18 anos. Só passar na universidade. Mas ele não percebe o quanto ele teve de sucesso nessa jornada. E não comemora com ele. E fica o tempo inteiro numa relação depressiva, achando que ele não conseguiu. Então nós precisamos entender essa tal felicidade. Realmente achei fabuloso. E passar para esse país, eu vou colocar exatamente assim, viu, Ana? Você permite? Passo a passo construir isso. Obrigado, obrigado, obrigado. Gente, então eu queria agradecer a Ana, ao Newton, ao Hamilton. Acho que aqui nasceu um grande momento de trocas e que a gente espera que isso seja dado a continuidade. Né? Como eu disse no início, aqui foi o despertar da curiosidade, que a gente possa ter muitas trocas como essa. Obrigada a todos e a todas e que uma boa continuação para vocês. Obrigado. Salva de palmas.